E sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro que escreveu Samuel, no capítulo de número 3. Para não ficar difícil para você, vem assim: Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Samuel. Primeiro Samuel, segundo Samuel, mas nós vamos ficar no primeiro livro que escreveu o profeta Samuel. A epígrafe do texto diz assim: Deus fala com Samuel numa visão. Quando eu li a epígrafe desse texto, eu me lembrei da minha mãe. Quando eu me converti, a minha mãe era católica, apostólica e romênica. Não era nem romana, era romênica, de tão católica que ela era. E ela dizia assim para mim: meu filho, Deus não fala com comedor de angu. Deus não fala com comedor de angu. Aquelas pessoas lá do interior de Minas, e Minas, salvo pelo engano, é a cidade que mais tem igrejas católicas no Brasil. Não tem. Eu conheço uma cidade chamada Sabará, que é uma cidade histórica que tem igreja demais. Tem uma igreja lá que ela é toda banhada a ouro. O teto, as paredes e as imagens de escultura que tem lá foram feitas por Aleijadinho. As lágrimas são gotas de rubi. Os olhos são de esmeraldas. E sabe como se identifica uma estátua feita por Aleijadinho? Os pés são trocados. O pé esquerdo é no direito e o direito no esquerdo. Não tem assinatura. As obras de Aleijadinho não têm assinatura. Os pés são trocados. E essa cidade é uma cidade que tem uma igreja que não terminou de ser construída por causa da abolição da escravatura. Mas está lá aquele mausoléu e aquele monumento. Mas Deus fala assim com o homem. Basta o homem estar sensível à voz de Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor, Deus, se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Grave isso. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel
para o seu lugar e se deitou. Podeis assentar. Pai querido, Deus eterno, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Como insondáveis são os teus caminhos e os teus juízos. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa, por misericórdia, tomar os meus lábios e usar, ó Deus, a minha vida para que esta igreja receba uma palavra vinda do trono do Senhor. Para que essa igreja seja edificada, fortalecida, meu Pai, e glorificada no Senhor. Ó Deus, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela diz que geração vem e geração vai. Eu conversava com o meu amigo José, e nós então falamos o nome de mais de 10 pessoas que o Senhor recolheu nesses últimos tempos. E alguns eram de idade já avançada. É uma geração que está partindo, uma geração que está dormindo no Senhor. Mas algo me surpreendeu quando ele mencionou o nome de um jovem que foi recolhido na pandemia. Então eu comecei a pensar sobre essa palavra que Deus diz que uma geração vem e uma geração vai. Só que essa geração está vindo e indo muito rápido também. As gerações na Bíblia perpetuavam, cresciam, casavam-se, tinham filhos, netos. Mas a geração de hoje, ela está passando como um relâmpago. E uma coisa que acontece nesse texto é a transição. A Bíblia é um livro de transições, de mudanças. E muitas vezes na nossa vida nós não estamos prontos, não estamos preparados para as transições e para as mudanças que Deus quer realizar em nós, por nós e através de nós. E quando Deus quer fazer uma mudança, Ele não manda recado, Ele não pede. Ele cria situações. Ele cria situações. E de repente, quando você menos imagina, você já está inserido naquele contexto. E você chega a pensar assim: Deus, mas eu nem queria isso. Eu nunca sonhei com isso. E agora eu estou envolvido totalmente com esse projeto do Senhor. Eu nunca quis ser pastor. Eu disse: Deus, pastor não. Pastor sofre demais. Quando o diabo não atenta, os outros atentam. Pastor recebe cada peixe, por mais sincero e honesto que ele seja. Existe um grupo que nivela todos de igual forma. Por mais que você se esforce para dar um bom testemunho, por mais que você lute para ser uma pessoa diferente, alguns fecham seus olhos e abrem a sua boca e despejam um monte de impropérios sobre a sua vida. Mas as transições vindas da parte de Deus, elas trazem em si uma característica notável. Primeiro, elas vêm sem que a sua vontade seja respeitada. Jeremias disse assim: persuadiste-me e persuadido fiquei. Eu não queria ser profeta,
mas agora eu sou profeta. Mas que seja feita a tua vontade, Jesus não disse assim? E não a minha. E nós vemos um povo aqui que estava vivendo uma transição, uma mudança de cenário. Esse período era um período tido como um período das trevas, de escuridão. Um período em que o povo fazia aquilo que bem queria, aquilo que dava na sua cabeça. Não é muito diferente dos dias de hoje. As pessoas não pensam para agir, elas agem sem pensar. E depois, quando começam a sofrer as consequências, elas ficam se perguntando: o que é que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Umas pessoas já velhas, já maduras, pelo menos deveriam estar maduras ou amadurecidas, que cometem erros infantis, mas não querem mudança. Não querem mudança. Pessoas cheias de conhecimento, que sabem tudo, ou de tudo um pouquinho, mas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus. Pessoas que dominam a retórica, a homilética, a hermenêutica, que falam em nome de Deus, mas nunca teve uma experiência real com Deus. Falar de Deus é fácil. Agora, andar com Deus é outra coisa. Fazer a vontade de Deus é outra coisa. E nós vemos aqui um jovem que era fruto de oração. A mãe desse jovem queria ter um filho. E ela então coloca essa vontade diante de Deus. Ela coloca esse desejo diante de Deus. E quando ela tem esse filho, ela faz uma aliança com Deus. O Senhor me deu e eu vou devolver para o Senhor. Ele vai crescer na casa de Deus. Ele vai ser cuidado pelo sacerdote. E esse menino então vai para a casa de Deus. E esse sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E aí nós começamos aqui a nos depararmos com um conflito de geração. Uma geração que não ouvia a Deus, que eram os filhos de Eli. E começa a surgir uma geração que ouve a Deus, mas não tem discernimento da voz de Deus. Uma geração que ouve falar de Deus todos os dias, pois morava na casa de Deus, mas não conhecia a Deus. Uma geração que precisava ter uma experiência viva, real com Deus. E a palavra que nós lemos diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Servia ao Senhor. Ele trabalhava na casa de Deus. Ele ficava na casa de Deus. Ele morava na casa de Deus. Ele servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. E naqueles dias a palavra de Deus era escassa. Amados, quando Deus se cala, é porque algo muito sério está acontecendo. Quando Deus não se revela, é porque algo muito sério está acontecendo.
Os filhos do sacerdote Eli já não respeitavam mais a casa de Deus, já não respeitavam mais a palavra de Deus e já não submetiam o seu ministério à vontade plena de Deus. Uma coisa é fazer a vontade de Deus, a vontade permissiva. Outra coisa é fazer a vontade absoluta de Deus, a vontade plena de Deus. Porque existem duas vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade plena. Deus até permite que nós façamos algumas coisas que estão fora do seu propósito, mas uma coisa é certa: as consequências virão. As consequências virão. Agora, quando se entra na vontade plena de Deus, é diferente. E Deus estava cansado daquela geração que não ouvia mais a Deus, que não escutava mais a voz de Deus e que fazia aquilo que bem queria. Qualquer semelhança com a geração de jovens de hoje é mera coincidência. Uma geração que não ouve ninguém, uma geração que não se aconselha com os mais velhos, uma geração que não ouve nem pai e mãe, que não se submete a ninguém, a nada, que pensa que pode fazer o que quer, o que dá na teia, que é livre. É um engano, amados. É um ledo engano pensar que nós somos livres para fazermos aquilo que nós bem entendemos. Hoje não existe liberdade, senão uma liberdade assistida. Você entra numa farmácia, está lá uma câmera, sorria. Você está sendo filmado até dentro de um coletivo, metrô, supermercado, todo lugar que você vai tem uma câmera, você está sendo observado. E ainda coloca uma carinha, sorria, você está sendo filmado. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? A geração que não ouvia Deus, ela não estava na rua, ela não estava nas praças, nos guetos, ela estava dentro do templo. Ela estava sendo ministrada todos os dias, mas não dava ouvidos, e fazia aquilo que bem entendia. E Deus se cansou disso, e Deus então começa a arquitetar um projeto, um plano de levantar uma geração de adoradores, uma geração profética, uma geração de Samuéis. Uma geração que não vai se encurvar diante das oferendas do mundo. Uma geração que não vai meter a mão onde não deve. Uma geração que não vai tirar nada que é consagrado ao Senhor. Uma geração que sabe o que é respeito, o que é dignidade, o que é submissão, o que é estar debaixo das potentes mãos de Deus. Aquela geração de Hofni e Finéias, que esqueceram dos ensinamentos de Deus e não ouvia nem o seu pai, porque o seu pai já estava velho e perdeu um dos sentidos mais importantes que o ser humano tem. Ele perdeu a visão. Quantos pais não perderam uma visão e não sabem onde estão os seus filhos, o que estão fazendo, onde estão andando? Ou quantos pais sabem onde os filhos estão, o que estão fazendo, mas fazem vista grossa? Porque quando vai falar alguma coisa, o tupete sobe lá em cima, arrupia igual um galo de briga. Que isso, mãe? Só está me julgando. Que isso, pai? Ainda fala assim: o senhor está me tirando. Está tirando não, ele está tentando te inserir. Ele está tentando te inserir num contexto social. Ele está tentando te inserir num contexto religioso. Ele está tentando te inserir na presença de Deus. Ele está tentando fazer de você um homem, uma mulher digna e honrada. Bico grande, tupete alto vai te levar para o buraco. Porque não existe melhor amigo do que o seu pai e a sua mãe.
Ninguém neste mundo quer melhor para você do que a sua mãe, do que o seu pai. Mas às vezes nós insistimos em andar pelos nossos próprios caminhos. E então Deus decide, acabou. Eu vou pôr um ponto final na geração de Eli. A geração que paga de surdo, a geração que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer submeter, a uma geração que não se aconselha. E eu vou levantar uma nova geração. Aleluias. Que não passe de nós o Espírito de Deus, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós, Senhor, e realize o teu querer. Venha sobre nós e realize o teu querer, a tua vontade plena, não a tua vontade permissiva. Eu não quero a vontade permissiva de Deus, eu quero a vontade plena. Eu quero a vontade plena do Senhor. E Deus então decide: chega, eu vou pôr um ponto final nessa história. É hora de separar os meninos dos homens. E a Bíblia diz: então vereis novamente a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem muitas pessoas brincando de ser crentinho e de igrejinha e de servir a Deus, mas Deus está em busca de uma geração que seja sincera, de uma geração que dobre os joelhos, de uma geração que verdadeiramente quer ter um encontro com Ele. Não é tempo de brincadeira mais. E Deus então chama Samuel. E Samuel está dormindo. Pode ser que você tenha conhecido, mas eu não conheço uma geração que dorme mais do que essa. Ô geração de jovens preguiçosos. Ô geração de moças preguiçosas, que não gosta de lavar uma vasilha, que não lavam nem a roupa que usa. E quando a mãe vai falar alguma coisa, por que a senhora não faz? Uma geração folgada, geração dorminhoca. Está na hora de acordar, está na hora de despertar para a vida, porque o teu pai e a tua mãe não vai ficar para semente não. Um dia você vai acordar e não vai ter papai e mamãe não. E sabe quem vai bater pesado em você? É os que hoje batem no seu ombro e diz: meu amigo, miga. Você vai ver amigo e miga quando você não tiver mamãe mais. Quando você não tiver fogão lá que você chega, a comida quente, a geladeira lotada. Mãe, não tem nada para comer. Eu vou lá na lua e volto quando eu ouço isso. Não tem nada para comer. Não tem não, o que está sobrando é preguiça. É meter a mão na massa. Embora a geração de Samuel fosse uma geração que veio para marcar Israel, era uma geração dorminhoca. E Deus então chama. Segundo, é uma geração que não tem experiência nenhuma, mas quer ensinar para o pai e para a mãe. Não tem experiência de nada. Nunca deu um prego na gelatina, mas quer ensinar para o pai e para a mãe, irmão Augusto. Quer ensinar. Quer ensinar para os mais velhos. Não quer aprender. O detalhe é que Samuel, embora dorminhoco, ele tinha um diferencial na vida dele. Ele ouviu uma voz e se levantou. Ei mãe, quantas vezes você chama seu filho para se levantar, para ir para a escola?
Quantas vezes eu chamei para se levantar? Teve um dia que eu pensei que minha filha estava morta. Eu falei, ela morreu, eu vou chamar o SAMU logo. 2h da tarde. Falei, não é possível, ninguém dorme isso tudo não. Não é possível um negócio desse. Ô geração dorminhoca. 2h da tarde. Falei, não vai nem comer não. Não é possível um negócio desse. Como é que essa geração vai ouvir a voz de Deus? Como é que essa geração vai discernir a voz de Deus? E então ele ouve uma voz que chama o nome dele. E ele era tão desligado que ele não percebeu a diferença de voz. Porque eu tenho certeza que a voz de Deus era diferente da voz de Eli. Eu tenho certeza absoluta que era. Mas pelo menos ele tomou uma decisão. Ele se levantou e foi até Eli e disse, Senhor, o Senhor me chamou? Ele disse, não filho, eu não te chamei. Volta, deita e dorme. Essa é a melhor palavra que a geração de hoje quer ouvir. Volta, deita e dorme. Aí ele voltou, deitou e dormiu. Deus chamou de novo. Ele foi de novo, chamou a terceira vez. E Eli então disse para ele, se ouvir de novo essa voz, diga, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E algumas coisas chamaram a atenção. Quando você estiver em dúvida, jovem, procure alguém com mais experiência do que você, com mais sabedoria do que você. Conte para ele o que você está ouvindo lá fora. Conte para ele o que seus amiguinhos estão falando para você fazer. Ei moça, conte para sua mãe o que seu namorado está falando no seu ouvido. Conte para o seu pai. Fala para ele as propostas que estão colocando para você. E até mesmo você que já é adulto, procure um mentor, procure alguém com experiência, com habilidade. Embora Eli estivesse sem visão, ele tinha estrada. Ele tinha uma caminhada com Deus. E ele ainda tinha algo para oferecer. E Samuel então foi até Eli. E ele disse para ele, eu não te chamei, mas Deus está te chamando. Deus está te chamando. Geração profética, geração eleita, geração sacerdotal, geração de homens e mulheres de Deus. Deus está te chamando. É só se colocar de pé e dizer, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Ei, o que chamou a minha atenção é que o versículo 7 diz que Samuel não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor, mas a lâmpada estava acesa. Pode ser que você não conheça o Senhor, mas a lâmpada está acesa. Pode ser que você nunca tenha ouvido a voz do Senhor, mas a lâmpada está acesa. Pode ser que você nunca teve uma visão de Deus, mas a lâmpada ainda está acesa. A lâmpada ainda está acesa, amados. Olha, a lâmpada de Deus só apaga por um motivo. Só um motivo faz a lâmpada de Deus apagar. Sabe qual é? Negligência. Negligência. Negligência faz a lâmpada apagar. Se você ignorar os princípios e os valores que Deus tem te ensinado, a lâmpada apaga. Levítico 6,13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É missão do sacerdote
A lâmpada que é o menorá. O menorá é um castiçal. Tem igreja que tem muito isso. Aquele castiçal, ele tem seis bocas. Lá em Israel tem um grandão. O Ziel diz que tem um gigante lá. Quem foi lá sabe disso. Tem um enorme lá. Inclusive tem um no parlamento de Israel. Esse castiçal, ele tem 3 lâmpadas à direita e 3 lâmpadas à esquerda, e tem uma no centro. Se aquela lâmpada do centro do castiçal apagar, é porque deu ruim. Deu ruim. É um mau presságio. Deus se irou. É porque nós chegamos num nível de pecado tão grande que Deus vai virar as costas para nós. Se aquela lâmpada do meio apagar, é porque a coisa está feia, está séria. Aquela lâmpada, ela era mantida com azeite. E azeite hoje representa o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não vai contender com o homem para sempre. O Espírito do Senhor não vai contender com o homem para sempre. Lembra de Sansão? Não queria mudar. O pai falava, a mãe falava, não ouvia os conselhos do pai e da mãe, e era obstinado de coração. Aqui a Bíblia faz questão de dizer que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada acesa significa que ainda há esperança. Ainda há esperança. A lâmpada de Deus hoje na igreja é o Espírito Santo do Senhor. Enquanto Ele estiver aqui, ainda há esperança. Enquanto o Espírito de Deus estiver agindo no nosso meio, enquanto o Espírito de Deus tiver liberdade na casa do Senhor, ainda há esperança. Esses 7 pontos de luz no castiçal também historicamente está ligado aos 7 orifícios que nós temos no rosto: 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e 1 boca. 7. Ei, tem que ter luz nos seus olhos. Precisa ter luz nos seus olhos. Se os seus olhos forem em treva, todo o seu corpo estará em treva. Precisamos ter luz nos ouvidos. Precisamos respirar a luz de Deus. E precisamos ter luz das nossas palavras. Precisamos de luz. A palavra luz no hebraico ou no grego significa conhecimento. A palavra treva significa escuridão. A luz ainda não apagou, embora fosse um tempo de trevas nos juízes. Deus estava trazendo luz, Deus estava trazendo revelação e dizendo: tem esperança ainda para Israel, tem esperança ainda para Israel, porque começa um período de transição, começa agora um período de mudança. Os juízes passam e eu levanto uma geração profética, eu levanto uma geração sacerdotal, eu levanto uma geração de adoradores, uma geração que vai temer o meu nome, uma geração que vai andar na minha presença e ser perfeita. Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando e te convocando para fazer parte de uma geração que vai fazer uma grande mudança, uma grande revolução nesses dias. Saia do meio dessa geração que não ouve conselhos, dessa geração que não ouve a voz de Deus, e entra na presença de Deus, entra no prumo de Deus, porque Deus quer te usar, amém? Nós fazemos parte de uma nova geração, de uma geração profética. Eu gostaria que você se colocasse de pé.
Nós fazemos parte de uma geração que ama o Senhor, de uma geração que busca o Senhor, de uma geração que teme ao Senhor, de uma geração que tem saudade do mover de Deus. Eu vou pedir a maestrina aqui, faz favor. Vou pedir ela para cantar um hino da harpa cristã aqui. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Daqui a pouco o Ministério do Louvor vai estar também. Mas pode subir, já pode ajudar. Ela vai cantar um hino da harpa cristã. Deixa penetrar a luz. Esse hino tem uma letra profunda. Profunda. Abra a janela da tua alma. Abra a janela da tua alma. Deixe penetrar a luz. Amém. Alguém lembra do número desse hino? 96. A paz do Senhor com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. O nome do Senhor é louvado. O nome do Senhor é engrandecido. Aleluia. Vamos todos louvarem o Senhor com este hino. Aleluia. Ele é um hino bastante conhecido. Se ao inimigo temos combater, se estás em treva e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostra fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, e nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade, nosso corpo